Visto de procura de trabalho, aprovado em São Paulo, com 154 dias corridos, com reserva do Booking. Vem aqui que eu vou te contar essa história. Isso mesmo, gente. Eu e meu marido tivemos nossos vistos aprovados aqui no Consulado de São Paulo, com 154 dias corridos, tá bom? Aqui está nosso visto. Gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o passo a passo, como você pode solicitar o seu visto de procura de trabalho também para Portugal ainda esse ano, ainda esse mês. Então você precisa correr, não perde tempo, porque esse visto ele vai deixar de existir para qualquer tipo de pessoa e passará a ser para pessoas altamente qualificadas. Ainda não sabemos como vai ser, quais vai ser essas qualificações, mas assim que sair as novas regras, eu também prometo gravar um vídeo aqui para explicar para vocês. Primeiro de tudo, gente, o que é o visto de procura de trabalho? Se você quer emigrar para Portugal e não sabe por onde começar, eu vou te explicar. Primeiro, você precisa ter um passaporte, né? Todo mundo já sabe. Você precisa ter um passaporte válido, tá? Pelo menos que esteja com a data mínima aí de 6 meses de vencimento, tá bom? E não tem problema se você acabar de tirar o seu passaporte e já solicitar o seu visto. Ele só não pode estar perto de vencer. Por quê? Porque demora, enfim, e ele precisa estar dentro do vencimento. Nesse caso, eu sugiro que você faça mais próximo da sua cidade. Você vai pesquisar qual é a jurisdição mais próximo de onde você está. Tem alguns consulados que os processos precisam passar pela VFS Global, outros que não precisa, que você aplica direto no vice-consulado, tá? Eu aconselho, se você tiver um vice-consulado próximo da sua casa, é melhor você aplicar por lá do que pela VFS. Por quê? A VFS é uma empresa muito enrolada. Quem está nesse processo sabe o quanto eles são enrolados. Aqui em São Paulo, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que acaba sendo um dos piores que eu tenho visto. Eu tô no processo desse visto desde outubro do ano passado, fazendo toda a organização, reunindo documentação para poder dar entrada, né? Então eu vou te explicar. Hoje, o visto de procura de trabalho é um visto que o consulado de Portugal aqui no Brasil autoriza você ir até Portugal pelo prazo de 120 dias, arrumar um emprego lá, tá? Você vai arrumar um trabalho e aí você vai se apresentar na agência da AIMA e vai mostrar que você foi lá buscar esse trabalho e conseguiu, para você poder adquirir a sua autorização de residência. Tem muitas assessorias hoje que faz esse serviço. Porém, se você é uma pessoa esclarecida, você também consegue fazer o seu processo sozinho. Mas, se você tem dificuldade, eu te aconselho sim a contratar uma assessoria para fazer esse processo para você. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas são contra assessorias, mas tem muita gente que não sabe o mínimo e fica batendo cabeça, mandando documentação errada, e isso pode prejudicar e muito no seu visto. O que eu aconselho, gente? Muitas pessoas falam, manda isso, manda aquilo, tal documento. Gente, é muito claro. Envia o que o consulado quer. O que ele quer? Ele já dá um checklist pra gente. E lá nesse checklist, eu vou deixar aqui do lado um modelo. É nesse checklist aqui, gente, que eles querem que você envie. É essa documentação que eles querem. Então não precisa se mandar um monte de documento, porque eles não vão ver. Já não basta ser vários documentos, né, e tudo mais, que precisa ser enviados, todos impressos, aquele monte de folha. Então se você ficar mandando mais e mais documento, isso pode te atrapalhar no seu processo. Então, segue o checklist, gente. O checklist não tem nenhum problema. Se você fizer ele, você vai ver que vai dar muito certo. Deixei aqui uma colinha no meu celular e eu vou falar pra vocês quais são as principais coisas, aliás, todas as coisas que você precisa ter para aplicar pro seu visto. O que eu indico pra você? Faça o e-mail. Faça um e-mail novo só para essa finalidade, porque tem muita gente que tem e-mail antigo, às vezes não recebe mais e-mail, e se você colocar esse e-mail, você vai ter um problemão. Então faça um e-mail novinho e utiliza todo para fazer o seu processo de visto, tá? Essa é a minha primeira dica. Gente, desculpa que do nada apareceu um galo aqui em algum lugar que tá fazendo barulho. Primeiro, você precisa de duas vias do formulário, que também você encontra no site da VFS, esse formulário aqui, tá? Com esse formulário, você vai precisar de 2 vias deles. Por que 2 vias? Eu vou te explicar depois. Então, 2 vias desse formulário, 2 fotos 3x4, tá? A foto precisa ser muito bem tirada, gente. Eu já vi muita gente ter problema por conta de tirar qualquer tipo de foto. Então, vai num lugar, tira essa foto bonita, limpa, fundo branco, tudo bonitinho, pra você não ter problema.
O passaporte, né, que eu já falei pra vocês, precisa ter um tempo aí de validade ainda do seu passaporte, então você vai precisar também de uma cópia do seu passaporte, tá? Então você tira uma cópia daquela parte que sai a sua foto, todas as informações, né, do seu passaporte, e ali você precisa tirar uma cópia para anexar no seu processo. Seguro de viagem. Gente, muita gente tem essa dúvida. Qual seguro de viagem eu faço? Assim, aqui no checklist é muito claro, você pode fazer um seguro viagem, para esse tem que ser pelo período de 120 dias, ou você pode fazer o seu PB4. Aonde você solicita o seu PB4? No site do Gov. Vou deixar aqui embaixo o site escrito para vocês. Vocês entram lá no Gov. Se você já trabalhou registrado alguma vez na sua vida, provavelmente você vai conseguir fazer tranquilamente o seu PB4. Esse PB4 é um acordo que o Brasil tem com Portugal e aí você consegue utilizar a saúde lá. É muito importante e você vai economizar. Ao invés de fazer seguro viagem, você pode fazer esse PB4 tranquilamente. Outro ponto importante, certidão de antecedentes criminais. E essa certidão também você tira no site do Gov. Essa certidão eu te aconselho a tirar lá por último, porque ela tem uma validade e você vai precisar apostilar ela também. Então, no caso, você tira, emite, deixa para emitir o último documento a ser emitido, o seu antecedente criminal, manda apostilar. O valor varia muito dependendo da sua cidade, tá? Que você tiver. Aqui em São Paulo custa 150 a 200 reais, dependendo do cartório, um apostilamento de AIA. Tem que ter, gente, não pode mandar 100, porque senão vai dar pendência. Uma passagem de retorno. Isso mesmo, o consulado quer que você envie uma reserva de passagem de volta. Como que eu sei qual é a data? Por exemplo, você vai ter que estimar lá a data que você quer ir. Eles pedem que você faça isso com antecedência de 90 a 120 dias da data pretendida de ir. Então, você vai pegar essa data que você pretende ir, vai contar 120 dias para frente. Eu te aconselho a utilizar a calculadora de dias, porque às vezes a gente acha que é 30, 30, 30 e não é. Então, utiliza a calculadora de dias para descobrir qual que é essa data do dia 20 e a data da sua reserva de passagem. Você vai precisar fazer dessa forma. Eu vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo, se você precisar dessa reserva, tá bom? Eu tenho uma agência de viagem e eu posso te ajudar com isso. Então é só me procurar nesse link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. Outra coisa muito importante que você vai precisar é o comprovativo de renda, subsistência. Eles pedem 3 meses do salário mínimo português. Quanto custa hoje o salário mínimo português? 870 euros. Esse salário mínimo, você precisa ter 3 vezes o valor dele na sua conta. Pode já estar em euro, pode, ou ele pode estar em real também, desde que esteja o valor total, tá bom? E muita gente pergunta, posso usar conta digital? Pode solicitar conta digital, pode ser conta de banco físico também. O importante é ter 3 últimos extratos e que esse valor conste ali. Tem gente que fala, eu preciso ter todo esse dinheiro os 3 meses antes na conta? Não, gente. O meu eu coloquei esse valor que estava reservado lá, tirei o meu extrato e simplesmente o valor estava lá disponível e deu certo, tá bom? Aqui também você pode mandar os 3 últimos extratos. Se você tem alguém lá em Portugal que vai te receber, você pode utilizar, tá bom? Um termo de responsabilidade que seria uma carta convite. E se você não tiver esse valor e a pessoa tem esse valor disponível em conta, ela pode ficar responsável pela sua subsistência, tá bom? Então, fica a dica aí que dá pra fazer se você não tiver dinheiro, mas tem alguém que vai te receber lá. Outra coisa que você precisa fazer, a hospedagem. A hospedagem é uma coisa que vem dando muito problema no consulado devido a várias hospedagens fraudulentas. Tomem cuidado como que você vai fazer essa comprovação de hospedagem. Eu fiz pela reserva do Booking e fiz por 30 dias. Aqui em São Paulo, eles aceitam por 30 dias. Você precisa estar atento se aí na sua jurisdição eles vão aceitar ou não esse período de 30 dias, tá, gente? Aqui em São Paulo, eu sei que eles aceitam, mas também não é 100% certeza, porque dentro desse processo você vai entender que a regra é não ter regra.
serve para um, não serve para outro, mas eu conheço muita gente que fez com essa opção da reserva de 30 dias e deu certo. E também já conheço gente que eles pediram a pendência e pediu para mandar uma reserva de 120 dias. Depende muito de quem vai acompanhar o seu processo. Eu fiz, eu confiei e graças a Deus deu tudo certo. Essa reserva de hospedagem, ela não pode ser superior ao 50% do valor que você tem em conta. Você precisa ter esses 3 salários mínimos portugueses em conta, mas não precisa ser só ele. Você pode ter mais desse valor, tá? E desde que você faça uma explicação ali de onde vem o seu dinheiro, que é muito importante também na hora deles avaliar. Mas se você tem o valor na sua conta e tem alguém lá em Portugal que vai te receber, essa pessoa pode te ceder uma carta convite, desde que ela seja cidadã, já lá em Portugal, ou ela pode também ter a AR, né, que chama autorização de residência. Ela está apta a fazer uma carta convite para você. Lembrando que teve atualização também. Se a pessoa vai te mandar carta convite, é necessário que ela envie o último IRS dela. O que é o IRS? É como se fosse o nosso imposto de renda aqui do Brasil, só que é lá de Portugal. Ela precisa enviar também o extrato bancário, tá? Então, ela precisa enviar IRS, extrato bancário, a carta convite assinada e autenticada, tá? Lá em cartório. Geralmente, quem aplica, que eu tenho acompanhado com carta convite, sai muito rápido. Se tiver tudo certinho e é uma pessoa que não sai fazendo carta para um monte de gente, as chances de ser uma carta convite válida e do seu visto ser aprovado mais rápido é muito grande. Você também vai precisar fazer uma carta de intenção. O que é essa carta de intenção? Essa carta de intenção você precisa explicar de uma forma, de uma historinha contada para o consulado o que você pretende fazer em Portugal. Tá? Então, precisa ser bem elaborado. Não faça muito grande, porque eles não vão ler. É muita solicitação. Então, quanto mais coisas você der, mais trabalho você vai ter, né? E o consulado não vai ficar parando para ler carta por carta. Juntamente com o seu comprovativo de hospedagem, você pode anexar e deve anexar uma declaração de estada prevista. Lá você vai contar aonde você vai ficar. Por mais que você já anexou a sua hospedagem, você vai ter que pôr os dados dessa hospedagem, falando o que você vai fazer lá, onde você vai ficar, tudo bonitinho. Eu já vi visto voltar por não ter essa declaração de estada prevista. Se você quiser um modelo, eu tenho e eu posso te enviar. É só você comentar aqui no vídeo que eu envio para você, tá bom? Outra coisa que eu anexei na minha documentação, mas não pede no checklist, eu falei no começo do vídeo para você não ficar fazendo um monte de coisa que não pede, mas esse eu achei importante e eu enviei, que foi o imposto de renda. Eu sou isenta do imposto de renda, então eu só enviei o imposto de renda do meu marido e a minha declaração de isenta do imposto de renda, tá? Foi a única coisa que eu anexei a mais fora do checklist que eles pedem. Outra coisa também que não está no checklist, eu não sei se você não mandar se vai ter problema, mas eu particularmente mandei. É um requerimento que você autoriza Portugal a verificar os seus antecedentes criminais lá em Portugal. Isso é uma declaração normal, você só assina e envia para eles. Isso eu anexei também. Se você quiser anexar, eu tenho um modelo, posso te passar, mas se você não anexar, não está no checklist. Mas é um documento que eu acho que é ok, dá para mandar porque é uma folha só e pode te ajudar, tá bom? Outra coisa, não menos importante, você precisa enviar a declaração do IFP. O Instituto, até deixei o colinho aqui, o Instituto do Emprego e Formação Profissional lá de Portugal. Lá nesse site do IFP, que eu posso deixar também aqui na descrição desse vídeo para você, para facilitar, você vai entrar e vai colocar as informações que eles pedem, vai colocar as suas qualificações e o que você pretende trabalhar lá em Portugal, tá? É uma inscrição muito importante que você precisa fazer e enviar junto com o seu pedido de visto. Reunindo toda essa documentação, você coloca por ordem, exatamente como está no checklist, e aí você vai preparar o seu envelope para enviar para o consulado mais próximo da sua cidade, tá? O que estiver mais próximo de você. E aí você vai pagar as taxas. Lá no site da VFS tem todos os serviços que eles oferecem. Eles oferecem o preenchimento de formulário, por isso a opção de imprimir 2 vias, né? Eu falo sempre para mandar uma preenchida certinho e eu aconselho você a preencher tudo pelo computador para não ter problema de não entender sua letra ou alguma coisa que venha dar problema. Então preenche tudo pelo computador e aí você vai imprimir tudo e vai assinar. Todas as vias você precisa assinar.
Lá tem o campo certinho, então você assina exatamente na onde está pedindo, igual o seu passaporte. Tudo a caneta preta, gente. Não use caneta, se você preferir preencher de caneta, tudo bem, pode preencher, mas não use caneta de nenhuma outra cor a não ser preta. Isso é uma regra deles. Eles têm o serviço lá na VFS de preenchimento do formulário. O preenchimento do formulário é caso tenha algum erro e aí você paga uma taxa e eles preenchem lá. Eu mandei um formulário a mais, só assinado, isso é importante, você precisa assinar mesmo que ele esteja em branco, o segundo. Porém, eu não enviei, tá? Eu não enviei esse valor de pagamento. O que eu paguei? Eu paguei as custas do consulado, eu paguei a taxa da VFS que a gente tem que pagar, tá? E paguei o serviço de SMS que eu nunca recebi. Então, o restante das coisas eu não paguei. Eu optei por tirar o meu passaporte lá mesmo no posto da VFS, porque eu tinha medo de extraviar meu documento e como eu não moro muito longe, então eu optei por retirar lá. Então, eu aconselho você, se você tiver como retirar lá, é melhor, você vai ficar isento desse valor, que é muito caro por sinal, tá, gente? Mas geralmente em São Paulo, se você aplicou em São Paulo, e no dia que eles mandam o e-mail para você que o seu visto foi finalizado, no outro dia ele chega na sua casa. É bem rápido, mas eu preferi retirar lá, tá? Então foi essas únicas taxas que eu paguei. Tem mais algumas taxas que eles pedem para pagar, se caso você precisar imprimir algum documento, alguma coisa. Tem gente que paga esse monte de coisa, mas eu acho que eles já ganham dinheiro demais e eu preferi não pagar e só paguei o que eu achei suficiente, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho muito vídeo legal para soltar para vocês, inclusive já está pronto. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, se você quiser me acompanhar no meu Instagram e no meu TikTok, tá? Eu tô postando tudo em tempo real, então quem quiser acompanhar essa jornada minha e da minha família, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Nas minhas redes sociais. E não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, tá bom? Curtir e comentar e compartilhar com alguém que tirar o visto, né, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Faça esse passo a passo e vai dar tudo certo pra vocês. E tem uma pessoinha aqui também comigo que eu vou apresentar pra vocês, que está aqui gravando esse vídeo comigo, que é a minha pequena. Oi, gente, tudo A Lorena, gente, essa é a minha filha mais nova. Eu tenho uma filha mais velha também, a Júlia, que ela vai aparecer pra vocês em outro vídeo. E o meu marido também. Então, estamos imigrando em 4 pessoas pra Portugal. Então, se você vai migrar com sua família, já fica aqui no nosso canal, acompanha tudo, porque vai vir muita coisa legal e vários vídeos explicando muitas coisas pra vocês, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo, tá bom? Então, obrigado por ficar conosco. Tchau! Até o próximo vídeo.